Olá, educando, tudo bem contigo? Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito da geomorfologia brasileira. Você percebe que o nosso slide, o título do slide é Estrutura Geológica e Relevo Brasileiro. Isso se deve pelo fato de que, como nós já estudamos no momento anterior, é praticamente impossível você estudar a geomorfologia sem levar em conta a estrutura geológica ou o arcabouço geológico da região em que você está estudando. É praticamente impossível dissociar essas duas coisas. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro, vamos fazer um resgate dos aspectos geológicos do Brasil. Como nós já vimos no segundo trimestre, no primeiro trimestre, existem 3 estruturas geológicas possíveis no mundo e 3 tipos de rocha. Perfeito? No Brasil, nós temos apenas 2 desses 3 tipos de estruturas geológicas. Lembram? Nós temos as bacias sedimentares e nós temos os escudos cristalinos, ou também denominados de embasamentos. Nós não temos a terceira estrutura, que seriam os dobramentos modernos. Percebe? Eu vou até alterar aqui a minha imagem na tela para que você consiga ler aí o que está no slide, que você consiga visualizar. 36% do território brasileiro é composto por escudos cristalinos. Lembre-se desse quantitativo, desse número, desse dado. 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos pré-cambrianos e paleozoicos. Muito antigos. É uma estrutura geológica muito antiga. Enquanto 64% do território brasileiro, portanto, a maior parte, é composto por bacias sedimentares. E aqui na parte de baixo, a parte inferior do teu slide, aparece ali a informação de que no Brasil não há dobramentos modernos, pois estamos no centro da placa tectônica sul-americana. Acredito que essa informação você já está cansado de ouvir. Você já sabe que, como o Brasil está no centro de uma placa tectônica, então nós não vamos ter cadeias de montanhas, dobramentos modernos, como, por exemplo, a Cordilheira dos Andes. Mudar aqui mais uma vez a posição do slide. Então, nos escudos cristalinos encontramos reservas minerais metálicas e não metálicas, principalmente as metálicas. Quadrilátero ferrífero, Carajás, no Pará, o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, estão associados a estruturas do escudo cristalino. Existem 2 tipos de afloramentos cristalinos no Brasil, dessa estrutura. 32% do território é constituído por formações arqueozoicas, muito antigas, e 4% é composto por formações proterozoicas, ricas em minerais estratégicos, principalmente os metálicos. E nós temos 2 escudos principais, que é o das Guianas e o escudo brasileiro, conforme nós veremos adiante. As bacias sedimentares, por sua vez, elas vão representar aí as grandes reservas de hidrocarbonetos, no caso petróleo, gás natural, carvão mineral. E elas estão dispostas em 2 grupos, divididas em 2 grupos. As bacias de grande extensão e as bacias de pequena extensão. Entre as de grande extensão estão a Bacia Amazônica, a Bacia do Meio Norte, a Bacia do Paraná, ou Paranaica, a São Franciscana, ou a do São Francisco, e a do Pantanal Mato Grossense. Então essas são as bacias de grande extensão. E aí nós vamos ter as bacias de pequena extensão, como a do Recôncavo Tucano, as costeiras e as de compartimento de Planalto. Dentre elas, a bacia sedimentar de Curitiba, que é uma bacia sedimentar recente, do período Cenozoico, ou seja, se formou num período máximo de 65 milhões de anos.
Perfeito? Aqui nós temos a espacialização das estruturas geológicas do Brasil. Tá? Nós temos essa parte aqui colorido em verde, o escudo brasileiro, aqui o escudo do Planalto Central, aqui o do Atlântico. Nós temos ao norte aqui o escudo das Guianas, representado aqui por esse amarelo queimado, e em branco nós temos aqui as bacias sedimentares, as grandes bacias sedimentares do Brasil. A bacia do Paraná, a bacia amazônica e a bacia aqui do Parnaíba, as três grandes bacias sedimentares do país. E aqui nós temos a bacia sedimentar oceânica ou costeira, né, que são bacias sedimentares bastante recentes, né, que ainda inclusive estão em processo de formação. O território brasileiro possui uma estrutura geológica antiga, do pré-cambriano e paleozoico, muito antigo e, obviamente, bastante desgastado. Né? Esteve exposto aos agentes de erosão durante um longo tempo. Né? Isso fez com que nós tenhamos uma estrutura, um relevo muito desgastado, muito erodido. Então nós não vamos ter cadeias de montanhas, nós não vamos ter grandes altitudes no território brasileiro em função disso, por ser um relevo bastante antigo. Não temos diastrofismo orogênico recente significativo, tá? Então nós não temos nenhum processo de formação de cadeias de montanhas ou algo relacionado à orogenia, conforme nós já estudamos, inclusive anteriormente. Tá? E tudo isso possibilita o aparecimento de um relevo de altitudes modestas. Tá? O ponto culminante, o ponto mais elevado do Brasil, aí é o Pico da Neblina, com quase 3.000 metros de altitude. Precisamente com 2.994 metros de altitude. Tá? Então não representa aí, não existem grandes áreas com grandes altitudes em território brasileiro. Tá? Perfeito? Aqui nós vamos ter daí a classificação do relevo brasileiro. Tá? Classificação. Foram feitas 3 classificações do relevo brasileiro. A primeira classificação é a do professor Haroldo de Azevedo. Ele desenvolveu essa classificação na década de 1940. Ele contava com recursos limitados, com poucos recursos. Em 1940 nós não tínhamos todos os aparatos tecnológicos como temos hoje ou como as classificações posteriores já contavam. Então, a classificação dele era baseada principalmente em cartas topográficas do Exército e, claro, os trabalhos de campo que ele desenvolveu. Então, imagine você fazer trabalho de campo pelo território brasileiro como um todo, para fazer o mapeamento geomorfológico. Então, era um trabalho árduo, demorado e, claro, não era uma classificação, um mapeamento tão detalhado como os que sucederam. Devido ao aparato tecnológico daquele período. A divisão do território brasileiro, aí, segundo a classificação do Haroldo de Azevedo, né, então ela ficou da seguinte forma: 4 grandes planícies, né, a planície costeira, a planície do Pantanal, a planície amazônica e a planície gaúcha. Então essas 4 planícies, 2 grandes planaltos. Então, o Planalto aqui, o Planalto brasileiro e o Planalto das Guianas. E o Planalto, no caso, ele dividiu em 3 unidades. Né? Ele dividiu o Planalto brasileiro em 3 unidades. O Planalto Central, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional, conforme vocês conseguem observar nesse mapinha aí. Inclusive, até recomendo, como sempre, que vocês façam esse mapa, que vai ajudar bastante aí na hora de lembrar disso, dessa classificação. O Haroldo de Azevedo, ele usou para sua classificação apenas um critério: a altitude ou a altimetria. Então, segundo o Haroldo de Azevedo, todas as áreas que tinham altitude igual ou superior a 200 metros era planalto, e todas as áreas que tinham altitude inferior a 200 metros ele considerou como planície. Tá? Então, uma classificação muito simples, uma classificação bem simples, em que o único critério era a altimetria. Tá? Importante que você lembre disso. Vamos para a próxima classificação. A classificação posterior à do Haroldo de Azevedo é a classificação do Aziz Absaber.
O Aziz Absaber, ele foi aluno do Haroldo de Azevedo. O Absaber é um dos geógrafos mais conhecidos do Brasil. Ele foi aluno do Haroldo de Azevedo e foi uma espécie de discípulo, ali, orientando do Haroldo de Azevedo. Foi bastante influenciado pelo Haroldo de Azevedo. E ele detalhou, especificou um pouco mais a classificação do Haroldo de Azevedo. O grande diferencial da classificação do Absaber é que, além de ele dar um detalhamento um pouco maior para o relevo brasileiro, ele levou em conta os aspectos, além da altimetria, ele levou em conta os aspectos climáticos também na sua classificação. Então, a classificação do Aziz Absaber foi feita do Absaber. Na classificação do Absaber, o número de planícies permanece a mesma, 4 grandes planícies e 2 grandes planaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Vocês já podem observar ali, se você lembra do slide anterior, é que a divisão do Haroldo de Azevedo do Planalto Brasileiro, segundo o Haroldo de Azevedo, era em 3. Aqui ele aparece em 5. O Absaber ele divide em 5, então ele dá um detalhamento um pouco maior. E ele vai dividir o Planalto Brasileiro, portanto, em 6 unidades, e não em 3, como nós havíamos visto anteriormente. Percebe? E, inclusive, ele vai, aí, levando em conta essa classificação do relevo a partir da associação entre a altimetria e levando em conta também a questão da climática, ele vai aí estabelecer os chamados área dos domínios dos mares de morros, o domínio dos mares de morros, que pega toda essa porção aqui que tem aquele relevo cheio de ondinhas, cheio de montinhos, também chamado de relevo mamelonar. E nós temos a classificação do Jurandir Ross, uma classificação a do Haroldo de Azevedo realizada na década de 40, a do Absaber entre a década de 60 e 70 e a do Jurandir Ross já no final no final da década de 80. Ele realizou a classificação dele durante a década de 80. E a classificação do Jurandir Ross, inclusive, ela é utilizada até os dias atuais. Ela é mais detalhada, bem mais detalhada do que as classificações anteriores, em função dele ter contado com uma série de tecnologias que nas classificações anteriores não se tinha. Principalmente imagens de satélite, fotografias aéreas, e claro, ele usou imagens do chamado projeto IRADAM Brasil, que era justamente um mapeamento de todo o território nacional, visando aí a exploração dos seus recursos naturais, bem como o controle da região de fronteira da região amazônica, etc. Então ele contava com todas essas imagens de satélites, esses mapeamentos, essas fotografias aéreas e etc. Isso possibilitou com que ele fizesse uma classificação do relevo mais precisa e bem mais detalhada. A classificação do Jurandir Ross ela vai ser importantíssima também porque ele vai introduzir um conceito no relevo brasileiro que até então não se tinha, que é o conceito de depressão. Certamente você já ouviu falar de depressão enquanto uma forma de relevo. Quem introduziu o conceito de depressão na classificação do relevo brasileiro foi o Jurandir Ross. Dessa forma, o relevo brasileiro ficou classificado em 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies, conforme eu vou mostrar para vocês aqui no mapinha. Então, na classificação do Jurandir Ross, isso é importante que você anote aí, o relevo brasileiro foi classificado em 11 planaltos, 11 planícies e 6 depressões. Ao todo, nós temos aí 28 unidades de relevo, segundo a classificação do Jurandir Ross. É muito importante que você anote essas informações. Segundo a classificação do Jurandir Ross, predominam no Brasil os planaltos baixos e as depressões. E as planícies com áreas pequenas e limitadas. Então,
As grandes áreas do Brasil seriam aí predominantemente de planaltos baixos e as depressões. Depressões, aqui segundo Jurandir Ross, são áreas, né, ou todas as áreas que são mais baixas em relação ao seu entorno. Tá? Perfeito? Peço para que você anote essas classificações, essas 3 classificações bem certinho no seu caderno, registre, anote os critérios adotados, tá? E, se possível, faça o mapeamento de cada uma dessas classificações. Tá? Isso é muito importante. Peço ainda para que você não se esqueça de resolver a questão lá na plataforma, a partir do Forms. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.